Houston, Texas. Dezembro de 1992, 8 membros da rede UVN de Houston reportam separadamente terem sido abduzidos em uma das maiores abduções de massa da história. Joel Sims, ex-agente da inteligência americana, conduziu as investigações preliminares. As pessoas eram independentes entre si e, para minha surpresa, vieram contando exatamente a mesma história. A mesma nave, as mesmas entidades que contaram coisas em comum, em detalhes. Alguns nem se conheciam muito bem, mas todos descreveram que foram levados por uma pequena nave e uma pequena entidade, e que a entidade as levou a uma nave maior. Após pesquisar várias aparições de OVNIs que foram reportadas na noite do incidente, Sims fez uma descoberta chocante. Alguém no Japão tinha filmado a Lua nessa hora e filmou uma enorme aeronave que deixou uma sombra na superfície da Lua ao passar por ela, e isso na mesma hora da abdução em massa. Foi a confirmação de que precisávamos. Pesquisadores de OVNIs que acompanharam o caso acham que os detalhes coletivos que recolheram do evento podem esclarecer o fenômeno das abduções e talvez deem pistas para entender o plano extraterrestre. Uma das pessoas abduzidas viu uma espécie de mapa na parede. O mapa que a pessoa viu indicava cerca de 6.000 anos de envolvimento alienígena com a humanidade. E estávamos na última parte do mapa. Faltavam cerca de 100 anos. O que deduzimos pelas informações do abduzido é que esse experimento Seihakuai-4 está quase no fim. Após ver o mapa, um dos abduzidos foi levado a um gigantesco saguão em outra parte da nave. Era uma sala de tamanho enorme. Eu disse: "O que você viu?" Ele disse: "Eu vi uma coleção quase que como um museu de coisas coletadas. Parece que colheram espécies, animais, pessoas, todo tipo de coisa." Eu disse: "Viu alguma particularidade nisso?" E ele disse: "Eu acho que não estavam mortos. Acho que estavam em estado de animação suspensa. Isso pode explicar porque algumas pessoas desaparecem e não voltam de eventos de abdução. Será que os relatos de abdução em massa de Houston esclarecem a agenda extraterrestre? E se for assim, será que as histórias de desaparecidos em massa na história são fantasias ou parte de um programa de coleta de seres humanos e espécies da Terra? E com que propósito? Talvez as abduções não aconteçam por razões aleatórias. As amostras podem estar sendo coletadas para que a semente humana seja preservada de um improvável evento de catástrofe ecológica global que varra a vida humana como a conhecemos hoje da face da Terra no Oceano Pacífico. Em 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines, que ia de Kuala Lumpur a Pequim, desaparece misteriosamente dos radares sobre águas vietnamitas, sem nenhum sinal de problemas. O avião desapareceu por completo com 12 tripulantes e 227 passageiros a bordo. Após uma das maiores e mais caras buscas empreendidas na história, nenhum destroço foi encontrado. Há muitas teorias sobre o que aconteceu com o avião, inclusive a possibilidade de envolvimento extraterrestre. No mundo inteiro você ouve histórias de gente misteriosamente desaparecida. O Triângulo das Bermudas é um dos exemplos clássicos mais conhecidos. Essas pessoas, aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram. Alguns aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram pelo portal ou passagem estelar. Só nos Estados Unidos, mais de 600.000 pessoas são dadas por desaparecidas a cada ano e cerca de 1% não é achada.
Pesquisadores paranormais notaram uma intrigante tendência a desaparecimentos inexplicáveis associadas a áreas isoladas. Centenas de milhares de pessoas no planeta Terra desaparecem todos os anos, tidus ou zenos, e ninguém sabe onde eles estão. Florestas nacionais, parques, há histórias de pessoas que falam com outras pessoas e quando se viram, a outra desapareceu. E não fazem ideia do que aconteceu. Terão caído em portais? Terão sido abduzidas ou elevadas em um raio. Porque a inteligência por trás das abduções age como age. Mas certamente chama atenção que, se precisam operar clandestinamente, se querem esconder o que andam fazendo, isso não é possível na cultura de hoje. É possível que estejamos presenciando o mesmo fenômeno, mas o significado mudou com o tempo. Há muito tempo culturas desapareciam e agora, por alguma razão, o mesmo acontece, mas em escala muito menor. Os desaparecimentos modernos serão a continuação de um velho fenômeno? Mas se grupos inteiros de pessoas estão sendo levados do planeta, isso seria parte de um plano maior? O que acontece nesses desaparecimentos em massa? Desses desaparecimentos em massa, em que culturas ou cidades ou aldeias desapareceram ao longo da história, ninguém jamais voltou. Por toda a história antiga, há relatos de grande número de pessoas que simplesmente desapareceram da face da Terra para ir a algum lugar desconhecido. Não sabemos, mas é possível que isso tenha ligação com extraterrestres.